Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover seu reino. Entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular no ministério da palavra. O maior desafio do ministério pastoral é ver Cristo ser formado na vida das ovelhas. Aliás, Paulo fala isso, ele diz que sofria dores de parto até ver Cristo sendo formado na vida dos Gálatas. A maior dificuldade é essa, é você pregar e de repente você prega a mesma coisa, você acaba sendo repetitivo. Aí eles dizem, mas o pastor sempre repete a mesma coisa. Então o maior desafio é esse. Se você conversar com um médico, especialmente um médico clínico, ele vai dizer a mesma coisa. Você mostra para o paciente, diz o que está errado, passa a prescrição, ele teima e não obedece. Então esse é o maior desafio. E a forma de nós superarmos isso é sempre a mesma. É entregar isso a Deus para que o Espírito de Deus use o que você faz em termos de pregar, ensinar a Bíblia, aconselhar com a Bíblia. E o Espírito é quem vai provocar essa mudança. E você continua, como Paulo diz, mesmo que com dores de parto, trabalhando para ver produzir no coração das ovelhas Jesus Cristo. Uma das funções do pastor mais difícil, vocês vão ouvir agora, e é a razão de uma igreja crescer, é visitar as pessoas. Vocês não são capazes de analisar o quanto faz bem visitar uma pessoa, o quanto faz bem para aquela pessoa nos receber. Nós chegando em certas casas, parece uma ironia da vida. Batemos na porta, o menino vem receber e fala assim para a mãe: mãe, tem um homem aí, é o pastor. Para nós é uma felicidade uma coisa dessa. Então eu sou realizado porque Deus tem me dado a bênção de realizar. Na vida das crianças que estão mais próximos de nós, esse ministério, eu tenho lutado, eu oro por elas, eu insisto com elas. Elas desanimam, elas cansam, elas se irritam, elas acham que é chato e que não vale a pena, mas eu continuo insistindo. E eu espero que quando elas estiverem olhando isso daqui 20 anos, elas olhem para trás e elas elas pensem ou elas digam que valeu a pena, de que o que nós fizemos por elas hoje valeu a pena, que elas têm Cristo como Senhor e Salvador e que elas talvez possam ser o presidente, o tesoureiro ou o pastor ou algum missionário no campo, e que o que nós fizemos hoje contribuiu para isso, foi uma parte importante desse trabalho. Em seus primeiros anos, isto é, de 1944 a 1952, a Segunda Igreja Batista em Goiânia foi pastoreada por reverendos norte-americanos Walter McNeely, T.C. Bigby, Haroldo Bertrand, Horácio Budin e James Musgrave. Foram os homens enviados por Deus como missionários para a implementação do trabalho evangelístico na região do estado de Goiás, sobretudo em Goiânia. Aqui na Segunda Igreja eu fui batizado, aqui eu me casei, foi a igreja que sustentou os meus estudos, tanto aqui no Brasil, no Seminário Batista Goiano, como nos Estados Unidos, no meu mestrado. Quando eu cursava o mestrado nos Estados Unidos, ainda lá existia o desejo de um dia voltar para cá, se possível, até pastorear a Segunda Igreja. Mas Deus não permitiu que assim fosse. Eu fui para Campinas e pastoreei lá por 13 anos. Quando vem a sondagem e depois o convite para eu assumir a Segunda Igreja, isso no ano de 2015, porque eu assumi aqui em janeiro de 2016, quando veio a sondagem, o que veio no meu coração não foi aquela ideia lá atrás, um dia eu quero pastorear a Segunda Igreja. Aquilo Deus já tinha tirado. O que veio foi carinho,
foi amor, foi o desejo de ver algo acontecendo aqui, através daqui. Deus me deu essa consciência muito clara. Então, hoje, quando eu paro e penso na minha história aqui, eu fico feliz e vejo cumprir o que Paulo diz em Tito 1, verso 5, quando ele orienta Tito a constituir presbíteros para as igrejas a partir das igrejas. Então, assim, eu me sinto honrado por estar na igreja que investiu na minha vida e onde eu passei a minha infância cristã, digamos assim, né? Apesar de que eu tinha 19 anos quando eu cheguei aqui. Mas não é nada assim não é nenhum tipo de romanticismo, minha igreja mãe. É carinho, é amor, é maturidade. Eu acho que como no casamento, você conhece a moça, tem aquela paixão e a coisa se transforma em amor. Então hoje o que eu sinto é isso, é amor, aquela paixão da juventude, da adolescência. Isso não existe, mas existe amor, compromisso, carinho e um sentimento de honra. Olha, nós chegamos aqui na CIB de uma maneira muito, não consigo nem encontrar a palavra certa. Foi muito espontânea e a igreja ela tem nos acolhido. Naquele primeiro momento ela nos acolheu financeiramente, nós estávamos precisando, e depois ela nos acolheu com carinho, nos acolheu com amor, e tem nos acolhido dessa forma. Então a gente se sente muito bem acolhido aqui na igreja. A igreja ela se importa com a gente, ela tem nos acompanhado e nós nos sentimos amados pela CIB. Eu acho que a igreja ela é conduzida como eu sou conduzido por Deus. Eu tenho certeza que a igreja me quer muito bem, porque ela sabe o quanto eu amo. Eu sinto feliz, alegre, realizado como pastor, porque eu sei que o meu amor pela igreja é recíproco para comigo. O quanto eu amo a igreja, eu tenho certeza que a igreja me ama. Eu estou aqui já uma temporada há quase 40 anos. Eu nunca tive uma divergência aqui na igreja com ninguém. Sei amar a mocidade, sei respeitar os velhos, sei abraçar o pobre, sei socorrer aqueles que são necessitados e não nego uma visita a uma pessoa que nos convida para visitar. As décadas de 50 e 60 foram de muita importância para a nossa história, uma vez que experimentamos nesse período um grande crescimento. Realizamos diversos trabalhos evangelísticos, como estabelecido no Horto Florestal em 1964. Como fruto desse investimento, tivemos a presença de 925 pessoas num único domingo para ouvir a mensagem de esperança e salvação. Nesse tempo, fomos pastoreados pelos seguintes ministros: Silas de Brito Lopes, João Duducci, Tito Assis Ribeiro e Jorge Corsair. Eu sonho com a Segunda Igreja Batista em Goiânia, que vai crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz 2 de Pedro. Agora, em termos práticos, isso significa o quê? Uma igreja que ama as Escrituras, vive as Escrituras, ensina as Escrituras, discipula com as Escrituras, onde cada membro vai buscar por si só cumprir o que Jesus disse que é papel de cada cristão, isto é, fazer discípulos. Não apenas uma igreja que se preocupa em trazer visitantes, apesar de que não tenho visto isso acontecendo muito. Os visitantes que têm chegado são os que nos descobrem pelas redes sociais. Eu gostaria de ver a igreja trazendo mais visitantes, eu gostaria de ver principalmente a igreja discipulando os seus amigos e visitantes, a igreja convivendo no contexto de pequenos grupos, uma liderança forte e formada. Para isso a gente começou a escola de líderes, Docmus, não é? E eu espero daí saírem os próximos diáconos, líderes presbíteros, líderes de departamentos, professores e professoras de escola bíblica dominical. Então esse é o sonho, uma igreja estruturada com uma liderança
de caráter cristão bem formado e onde cada crente, treinado e preparado pelos seus pastores ou presbíteros, desenvolvendo o seu discipulado pessoal com seus amigos, seus colegas, seus conhecidos, etc. Que a gente precisa estar fundamentado é sempre na palavra. O que funcionou no passado na Mangueira foi a palavra. O que funciona hoje com a Lance é a palavra. Eu tenho conversado com alguns idosos que foram, se não foram crianças, foram adolescentes, foram jovens, e eles falam que sempre foram firmados na palavra. A importância da CIB na vida deles foi a maneira como eles foram alcançados por meio da palavra. Então o que faz diferença na vida das crianças hoje é a palavra. Os nossos líderes, eles entendem a responsabilidade que eles têm de ensinar a palavra de Deus para as crianças, e sim, eles entendem a responsabilidade que eles têm sobre a própria vida deles. A gente deixa isso bem claro para eles, e toda a oportunidade que nós temos de dar treinamento não é somente para que eles aprendam a como ministrar na vida das crianças, mas também como eles podem cuidar da própria vida deles. Se a gente não tem uma vida espiritual saudável, a gente também não tem como cuidar da vida das crianças, ou do adulto, ou de quem quer que seja, né? Somos conhecidos como a Igreja da Bíblia Aberta. E isso não deriva apenas da nossa fachada externa, que chama atenção por possuir de fato a imagem de uma grande Bíblia. Ao longo desses 75 anos, Deus tem usado poderosamente seus servos para pregarem com zelo, graça e verdade a sua palavra. Entre os anos de 1969 e 1990, estivemos sob os cuidados desses pastores: Eldo Vitor Mulatinho, Vanderlei José Álvares, Oswaldo Gonçalves e Arildo Mota dos Reis Pessoa. Pastorear uma igreja que busca viver a Bíblia num contexto sociocultural decaído é desafiador. Não é impossível, é desafiador, porque as Escrituras, quando nós as temos como regra de fé e prática, como é o nosso caso, elas são sempre contracultural, especialmente em assuntos de costumes, sobre feminismo, a posição da igreja em termos de homossexualidade, gênero e outras coisas mais. São sempre assuntos polêmicos, e quando você se propõe a apresentar o que a Bíblia, à luz da sua tradição histórica, protestante, ortodoxa, revela, você vai ser chamado de fanático, fundamentalista, radical, etc. Então, em qualquer contexto que a Bíblia é pregada por ela mesma, mesmo que ela seja corretamente interpretada e com sabedoria aplicada, você sempre vai ter pessoas que vão tentar contradizer e até gerar conflito. Nós não estimulamos aqui você fazer, como a gente vê por aí, buscar treta na internet, por exemplo, debates, bater boca. Não, a gente foge disso porque não há edificação nisso. Mas é um desafio fazer os crentes serem coerentes com o que eles creem e viver da forma como creem, e não ser desses que ficam brigando, porque geralmente os que têm convicção partem para brigar, adoram bater boca. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer uma igreja que seja como Jesus, cheia de graça, mas também de verdade. Então os desafios são os desafios como a gente vê no Novo Testamento. E se a gente saber e buscar viver assim com graça e verdade, Deus vai nos dando sabedoria e condições de vencer cada uma dessas oposições ou perseguições, seja o que for. Vida de oração, amor, paz. E se o crente quiser prosperidade, ele tem que seguir 3 caminhos. Eu vou dar os 3. Primeiro, orar, chorar e aceitar as adversidades da vida. O pastor tem que aceitar
as adversidades da vida. Nós não podemos chocar com o mundo. Nós precisamos fazer com que o mundo venha a nós, pedindo socorro, e nós abrindo as mãos e socorrendo. É a função do pastor. Uma pessoa que afasta da igreja precisa de mais carinho do que aqueles que estão aqui dentro. Porque lá fora, esse mundo é uma traição. É uma traição. Esse mundo é capaz de levar um crente fiel a perverter aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então o crente precisa segurar. É aquele corinho que nós temos, seguro nas mãos de Deus e vai, e não larga, e não larga. Entre 1991 e 2014, Cristo nos sustentou em sua palavra por meio do ministério de seus seguintes servos: Edir Félix dos Santos, Robert Hensley, Levi Penido, José Oliveira Reis e Ezequiel Brasil Pereira. Ao longo desses 21 anos como pastor, pessoa consagrada por esta igreja, para ser pastor, ministro da palavra, Deus tem me tratado com muito carinho. De fato, Deus tem carregado a mim, a Cristiane, agora meus filhos, no colo. Deus sempre cuidou da gente com muito carinho. Eu não tenho nada do que queixar. Ou foi sempre tudo flores? Não, nunca. Em qualquer contexto nunca será flores, sempre. Mas mesmo os espinhos foram na medida certa, e o que eu vejo é que Deus, de fato, quando chama alguém, além de capacitá-lo, Ele cuida dele sim e não lhe deixa faltar. Eu tenho todas as lembranças. Os meus filhos foram criados aqui. Eu tenho 6 filhos, 6 homens, e todos foram criados aqui. Esse gabinete aqui foi o primeiro lugar que eu ocupei aqui nessa igreja, e ele permanece até hoje. Nesse gabinete, vale a pena dizer, porque eu estou fazendo uma confissão, que eu, de joelho aqui, já chorei muitas vezes nessa igreja. Graças a Deus eu nunca tive um atrito com ninguém nessa igreja, com ninguém. Por que eu nunca tive um atrito nessa igreja? Porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Quando o problema surge, eu não vou brigar com ninguém. Quando o problema surge, eu falo com Deus, entrego para Ele, falo: Senhor, está nas tuas mãos, eu não tenho solução. E nunca Deus me deixou sem trazer um conforto para o meu coração. Quando eu entrei nessa igreja a primeira vez, eu entrei nesse gabinete, que era um gabinete simples, não tinha nada. Eu entrei aqui e falei com Deus sozinho aqui, como fala uma pessoa meio atrapalhada da cabeça: Senhor, eu quero segurar no manto da tua vestimenta e pedir que o Senhor não me solte de jeito nenhum. E ele até hoje, eu estou com 57 anos de ministério, de pastorado, e Deus nunca largou as minhas mãos, graças a Deus. E eu tenho pagado o preço, e o pastor tem pagado o preço mesmo. O pastor não pode pensar que ele é deputado, que ele é vereador, que ele é prefeito. Ele não pode pensar dessa maneira. O pastor tem que pensar que ele é servo de Deus. E o servo não manda, aceita o mandato de Deus. Eu tenho procedido dessa maneira diante de Deus. Em 2016, o Senhor estabeleceu Leandro Borges Peixoto como pastor da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Hoje, nossa equipe pastoral é composta pelo pastor-presidente, Leandro Peixoto, pelo pastor emérito, Arildo Mota, pelo pastor do Ministério Infantil, Roberto Bocucci, por nosso ministro de música, Orlando Teixeira, e por nosso seminarista, Iltemar Júnior. Alguns anos atrás, eu proferi, planejei, anunciei, se a secretária notou, está anotado, eu desejava que esse templo fosse a tela do muro, todinho. A igreja toda a vida uniu comigo. Eu não fiz nada dentro
do nosso templo, sem que eu reunisse com o corpo diaconal, com a diretoria. Vamos fazer isso, pastor? Vamos. Razão que nós somos felizes por causa disso. Sem rixa nenhuma, sem queixa nenhuma. O que eu penso, o que a Karen pensa, em como nós vamos fazer essas crianças serem alcançadas pelo Evangelho de Cristo e que elas continuem a investir no ministério infantil, que elas continuem a valorizar o trabalho com crianças, que elas continuem a alcançar outras crianças, porque o trabalho com o ministério infantil ele traz graça para a igreja. Ele traz graça no sentido de ser bênção, e ele também traz graça no sentido de graça mesmo, no sentido de ser engraçado. Eu gosto quando eu estou caminhando de um lado para o outro aqui e as crianças elas estão fazendo barulho, e algumas pessoas elas ficam: por que essas crianças estão fazendo barulho, né? Eu acho isso engraçado. As crianças elas trazem um sabor diferente para a igreja, traz uma vida diferente para a igreja, e que a CIB nunca perca isso, que isso seja uma constante na vida dessa igreja. A mensagem que eu quero deixar para a Segunda Igreja Batista em Goiânia, nesse seu jubileu de brilhante, é a gratidão que eu tenho a Deus por ser seu pastor. E o meu desejo, minha oração, é o que está dito pelos discípulos que foram para Emaús ouvindo Jesus expor para eles as Escrituras. O meu desejo é que vocês, toda vez que eu abrir a boca para pregar, o Espírito de Deus use a palavra exposta para fazer o que fez no coração dos discípulos de Emaús. Fazer arder seu coração com a palavra de Deus, de forma a promover em você salvação, santificação e satisfação, deleite na glória de Deus, na face de Jesus. Deus te abençoe. Acompanhe um pouco mais de nossa história nos próximos capítulos desse documentário, disponível em breve no Instagram e no canal da CIB.